Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor Jesus Cristo. Ele é supremo. O livro de Hebreus, nas Escrituras, declara isso de forma muito específica, a supremacia de Cristo. Nós continuaremos esta manhã viajando por esse livro e sendo abençoados pela mensagem dele sobre a supremacia de Cristo. E nós já estamos no capítulo derradeiro, quando então uma série de aplicações são feitas a nós para quem Cristo é em verdade supremo. Hoje vamos focar no capítulo 13, versos 7 e 8, Hebreus 13, 7 e 8. Antes vamos lembrar mais uma vez o versículo nosso chave para este livro, quando pensamos na supremacia de Cristo, a mensagem do livro de Hebreus. O verso chave é o verso 3 do capítulo 1, Hebreus 1, 3. Vamos dizer esse verso juntos, vamos ministrar ao nosso próprio coração e ao coração de quem está ao nosso lado. Igreja, leiamos juntos este verso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está no capítulo 1, no início do livro, já a afirmativa declaração sobre o que o livro é, e é sobre Cristo Supremo. Mas quero destacar ainda, antes da nossa leitura de hoje, dois versos que pertencem ao coração do livro, no centro do livro. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, dizem assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Eu convido você a ler esses versos novamente. Vamos ler esses dois versos juntos, Hebreus 9, 27 e 28. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E o nosso texto esta manhã, no capítulo 13, já no final do livro agora, capítulo 13, versos 7 e 8, mas vamos recordar ali o contexto, os poucos versos antes. Podemos começar com o último verso do capítulo anterior, capítulo 12, no verso 28, há um portanto. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então nós que temos Cristo como Supremo, aquele que morreu para tirar os nossos pecados, aquele que aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para dar a salvação a nós. Então nós que recebemos esse reino inabalável, sejamos agradecidos, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E aí, no capítulo 13, a partir do verso 1, coloca algumas implicações para nós, se é que Cristo é supremo, se é que nós estamos recebendo um reino inabalável. Quais são as implicações? Seja constante um amor fraternal. Verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Verso 3, lembrem-se dos que estão na prisão, dos que estão sendo maltratados. O verso 4, o casamento deve ser honrado por todos. Verso 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro. E aí então,
Hebreus 13, 7 a 8, o nosso texto. Vamos ouvir a palavra e vamos também, neste momento, receber em nossos corações a palavra. Ouçamos. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mais uma vez, a palavra do Senhor. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram da palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus soou aos nossos ouvidos mais uma vez nesta manhã. Álbum rotativo de fotos. Você já conhece esse novo equipamento. Fui visitar a minha sogra, que está numa casa de repouso, muito confortável, e eu estava lá no quarto dela, junto com a minha esposa, a Patrícia, e notei então que o quarto dela está repleto de fotos. Filhos, netos fazem questão de colocarem fotos por lá. A memória dela já não está tão boa. Então, para que a lembrança e até a presença da família esteja sempre com ela ali. Fotos grandes, fotos pequenas. Eu estava sentado e ela falando, e notei atrás dela, em cima no móvel, um álbum rotativo de fotos, esse álbum digital rotativo de fotos. Que interessante, chamou minha atenção. Então, olhei, e ali então fotos vão passando. E olhei e vi a primeira foto e fui prestar atenção nela, mudou. Então entrou outra foto, fui prestar atenção, mudou de novo. Depois da terceira ou quarta eu desisti, abandonei o equipamento. Eu creio que esse equipamento é símbolo muito apropriado dos nossos dias. Nós vivemos na era do transitório. Nada tem raízes, tudo é sem raízes. Nós esquecemos, nós descartamos facilmente. Na era da foto digital, nós saímos com os nossos celulares carimbando tudo o que tem por aí, e algumas pessoas carimbam inclusive o que não deveriam. E eu me lembro do tempo da foto com um filme físico, então tinha 12 poses, 24 poses, e era isso que você tinha, você pensava muito bem antes de tirar uma foto, e depois que você tirasse as fotos, você tinha aquelas fotos físicas na mão, num álbum, você olhava, prestava atenção, e aquelas fotos se tornavam memória, e não havia nada de álbum rotativo, era um quadro, ou ainda é assim, não é um quadro fixo. Fotos eram examinadas, olhadas, lembrava-se daquele momento e se preservava aquele momento. Tudo isso vai se acabando. O ser humano não tem mais raízes e tudo é transitório, tudo é descartável, pode ser abandonado, esquecido. Isso acontece já então não só com fotos em álbuns rotativos, mas acontece até de pessoa para com pessoa. As pessoas se tornam descartáveis de muitas formas. Aliás, me lembro a experiência de uma pessoa ter falecido, e eu estava lá no meu computador, então tinha a lista ali das pessoas, os endereços, e cheguei num dado momento, deparei com o nome dessa pessoa falecida ali. Sabe o que eu fiz? Apertei delete, a pessoa sumiu, já era, acabou, facilmente. Nós descartamos inclusive pessoas, mas não somente no computador. No interagir é assim. Os relacionamentos humanos se tornaram descartáveis, sem raízes, transitórios. É morar junto hoje para deixar de morar junto amanhã. E o grande amor de hoje não é mais grande amor de amanhã. Facilmente, até que um outro grande amor venha e esse também vai passar.
E no Facebook parece que entra um negócio lá de em relacionamento. E não quer dizer nada, isso não tem raiz nenhuma. Amanhã depois é só lá delete. Não mais em relacionamento. E amanhã depois em relacionamento. E assim nós vamos nos tornando essas pessoas sem raízes, sem memória. O ser humano vai ficando sem uma referência, vai ficando muito, muito pobre. E a mídia, então, é um exemplo clássico do problema. Habitar na mídia é habitar no lugar da transição, do descartar. E eu temo até pelo uso da mídia para a pregação de mensagens que pregadores colocam ali. E muitas vezes, inclusive, já vinhetas curtas. É tudo descartável. Até os crentes escutam aquilo. E se 10 minutos depois perguntar o que foi dito, ou qual foi o texto bíblico, nem se lembram mais, e escutaram essa, escutaram aquela, escutaram a outra, mas tudo de forma descartável. É marca do nosso tempo para nós olharmos o texto esta manhã de uma forma então diferente. O livro de Hebreus é escrito à igreja composta de crentes que vinham do judaísmo, eram judeus. E o livro deixa entender que esses crentes, talvez já da segunda geração pós-apóstolos, tudo indica pela data, as indicações do livro, que esses crentes agora já começam a ter um certo desânimo, pensar em desertar da fé, talvez até voltar para o judaísmo. O livro é escrito justamente para afirmá-los em Cristo Jesus, o Supremo. Não há para onde voltar, só há Jesus Cristo e Jesus Cristo apenas. E aí, diz o texto, lembrem-se dos seus líderes, lembrem-se dos seus líderes. Memória, mantenham na sua memória os seus líderes. E líderes aí, que tipo de líder é esse? Quem são eles? Que proclamaram a palavra. Então mestres, líderes que eram mestres, que ensinaram, proclamaram a palavra. Então lembre-se, ele está nos apontando, nos despertando para a entidade, para a categoria dos mestres memoráveis. Lembre-se dos seus líderes, mestres memoráveis. Será que você tem mestre memorável na sua vida, no seu coração, na sua mente? A palavra de Deus está ensinando que você precisa despertar isso, resgatar isso nesses dias nossos do transitório. Como é transitório? As músicas até das igrejas são transitórias, muitas são compostas e elas são cantadas e daqui um pouco descartadas também. Não era assim antigamente. Um hino, por exemplo, permanecia na vida da igreja da pessoa pela vida toda. Então, é preciso resgatar esta experiência de termos os mestres e mestres memoráveis. E a palavra de Deus, então, meu irmão, minha irmã, lhe diz, preste atenção nisso, conserve na memória os mestres qualificados. Você ouviu? Conserve na memória os mestres qualificados. Ele diz sobre estes líderes, esses mestres, que lhes falaram a palavra de Deus. Que lhes falaram a palavra de Deus. Esses líderes se tornaram líderes exercendo a função, a liderança pelo ensino, como mestres, mas mestres de ensinos do que? Da palavra de Deus. Esses mestres eram memoráveis porque eles tinham esta proclamação definida, palavra de Deus. Lembrem-se dos seus líderes. Não devemos lembrar líderes por causa da simpatia deles. Esperamos que os líderes, os mestres da palavra, não sejam antipáticos, mas não, esse não é o ponto. Nem a sociabilidade. Eu me lembro tanto daquele pastor, ele era tão sociável, ele encontrava, ele dava um abraço, e ele tomava cafezinho com a gente, às vezes ia jantar, aí ele fazia passeio com a gente, ele era muito sociável. Não é esta a razão pela qual devemos lembrar
os nossos líderes e mestres, e não é isto que deve torná-los memoráveis para nós. Também não é a performance. Quando ele pregava, ele era muito engraçado, ou então ele mexia com as nossas emoções. Não é isto. Não, proclamavam a palavra de Deus. Isto deve nos lembrar, nem mesmo o estrelismo. Como eu me lembro, daquele mestre, daquele pregador, daquele professor, ele era famoso, e na mídia ele estava bombando. Por isso que então, eu sempre o admirei, porque, sabe, gente famosa a gente admira, a gente quer estar perto, a gente quer lembrar, etc. Então, por isso que eu lembro desse pastor, desse mestre. Não, é aqueles que proclamaram a palavra. Eles tinham uma proclamação definida. Eles não eram pregadores motivacionais. Como é que eu posso falar alguma coisa aqui que vai deixar você mais animadinho? Não é isto. Também não eram pragmatistas, aqueles princípios, não é? Faz assim, que então vai dar certo assim. Faz assim, que vai dar certo assim. Não eram pragmatistas, não eram também pregadores culturais que falavam de uma forma que agradava a cultura do momento, a tendência da cultura que habita na sociedade. Também não eram pessoas que faziam grande entretenimento. O ensino, a aula deles, a pregação deles era um show. Não é isso. Eles lembram dos seus mestres, dos seus líderes, que proclamaram a palavra de Deus. Esse é o ponto, eu ter na memória esses mestres, esses líderes, que tinham esta proclamação definida. Se você os ouvia, não saía com dúvida nenhuma. Pregaram a palavra, ensinaram a palavra, somente a palavra e apenas a palavra. Muito definido, muito definido. Eles tomavam a palavra como fundamento. Sem isso, nada mais. Se há alguma construção, se há algo que deve vir depois, é em cima da palavra. A palavra era para eles então a essência, e ela era então exclusiva. Pregavam apenas a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que pregavam. Pregavam então o quê? O Evangelho. O Evangelho sobre Deus se voltando para nós através da encarnação em Cristo, Jesus Cristo. E então aquele que veio, andou entre nós, foi um de nós, para ser por nós até a cruz. E da cruz para a ressurreição também por nós, mas primeiro e necessariamente a cruz. É o Cristo crucificado que eles pregavam a palavra, o Evangelho, o Cristo crucificado. E então a vida com Deus e para Deus em tudo que eu sou, a partir de Cristo. Morri com Ele, Ele morreu a minha morte. Minha vida em todos os seus aspectos foi crucificado com Cristo, para nascer de novo numa outra forma. Tudo que eu sou, de uma outra forma, para Deus e com Deus. É o Evangelho. Pregavam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele resume assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Você percebe como era definida a mensagem dele? A exclusividade da palavra, a essência da palavra, do Evangelho, Cristo crucificado. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sem Cristo e sem o Cristo crucificado, meu irmão, tudo cai por terra. E qualquer esperança para o ser humano vai embora. O ser humano será aquele que haverá sim de correr atrás, perseguir esperanças religiosas, filosóficas ou então materialistas, para apenas ser frustrado e chegar a lugar nenhum, porque não há um ponto de resolução, uma resolução definitiva. Isto somente em Cristo e Cristo crucificado. E aí então a vida com Deus possível pela graça, misericórdia de Deus. Cristo pagou tudo. E Ele podia fazer, e Ele o fez. Então tudo em paz entre eu e Deus em Jesus Cristo. E aí a resolução total, e o novo começo, e uma vida na esperança com Deus hoje e para sempre. O Evangelho, Cristo crucificado, fala do quê? Fala da impossibilidade humana e fala da
possibilidade de Deus e em Deus. O Evangelho é sobre a impossibilidade humana e a possibilidade de Deus em Deus. A cruz fala da falência de todos os recursos humanos, e o ser humano resiste isto. Porque olhar para Cristo e abraçar a obra de Cristo é reconhecer a sua falência e fracasso total, a sua impotência. O orgulho humano não aceita. Me dê religião até. Me dê até religião, mas uma religião onde meu orgulho fique intacto. Ainda tempos atrás, aqui, creio que 2 semanas atrás, eu estava em um café da cidade e na mesa adjacente havia ali 3, 4 pessoas e vi que um era líder espírita, ele estava ali procurando doutrinar, ensinar uma pessoa que estava na mesa, para que a pessoa viesse participar ali da organização, e ele falou para a pessoa com uma voz muito piedosa, não é? Uma voz muito pia. Olha, eu vivo assim, não é? Não fazer mal para ninguém, só falar bem das pessoas. Eu creio que é este o princípio de vida. Orgulho humano intacto. Eu não falo mal de ninguém. Eu só faço bem. Você está olhando para mim? Eu sou essa perfeição. Está vendo aqui como é que é? Como eu sou grande? Está percebendo ou não? E a cruz diz: você não é. Deus sabe que você não fala bem de todo mundo o tempo todo. Deus sabe que você às vezes faz mal para alguém, se não faz com muita frequência até. Deus sabe que no seu coração essas intenções caminham por lá, se você não executa, mas passeiam por lá. Deus sabe que todos pecaram e estão distantes, separados da glória de Deus. Ou é a cruz, ou então o ser humano fica no seu auto-engano, do seu orgulho, da sua autoexaltação moralista, espiritualista. Meu irmão, é a impossibilidade humana a cruz de Cristo, mas a possibilidade de Deus na minha vida. É isto que eles proclamavam. Quanto sermão que foge disto, quanto sermão, quanto ensino que foge disto. E então, toda vez que nós nos encontramos, toda vez que é ensinado, vamos falar apenas que Cristo morreu na cruz? Sim, nós vamos falar isto. E então, depois, vamos falar do encontro de Deus em Cristo crucificado, vamos falar das implicações e decorrências. Quando o pregador falar do dinheiro, ele vai falar do dinheiro a partir do Cristo crucificado. Como que a vida com Deus, através da morte de Cristo Jesus, o meu, então, encontrar eterno com Deus, como é que isto deve me levar a uma visão financeira? Como é que meu encontro com Deus em Cristo vai falar para mim sobre a minha vida conjugal? Não vou falar da vida conjugal com um pragmatismo, moralismo. Olha, quero falar para vocês 10 princípiozinhos. Olha, quando ficar nervosinho lá em casa, não fica nervoso com outro e tal. Isso aí tem uma razão, podemos argumentar, mas para nós, somente se for a partir do Evangelho, do proclamar a palavra, Cristo crucificado. Vou falar sobre as emoções. Hoje eu vou falar sobre depressão. Amanhã, ou domingo que vem, vou falar sobre ansiedade. Somente a partir do Cristo crucificado. A sua ansiedade tem tudo a ver com Deus e Cristo crucificado. Como você vai lidar com isso e até vencer isso. E poderíamos continuar falando de todas as facetas da vida. Como usar o tempo? Eu uso o tempo a partir de Cristo crucificado, meu encontro com Deus, vivendo com Deus e para Deus, aí eu olho o meu tempo. E isto vai, então, estabelecer a minha forma de olhar o meu tempo. Tudo mais na vida, tudo mais, pregar a Cristo, proclamar a palavra. Nada quis saber entre vocês, decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E você lê o apóstolo Paulo, por exemplo, falando em Efésios sobre o matrimônio, ele vai falar sobre o matrimônio todinho em cima de Cristo que se deu pela igreja. É assim, nunca separamos nada das nossas vidas de Cristo, Cristo crucificado e então o encontro com Deus nele. Falamos do Evangelho.
Lembrem-se desses líderes, desses mestres. Mantenha na memória os mestres qualificados porque proclamaram definitivamente, de forma definida, a palavra de Deus. Uma pessoa estava me contando nesses dias que está tendo uma interação com pastores de diversas igrejas batistas através de um curso, e estavam conversando neste curso EAD sobre a questão do ministério tipo Celebra a Palavra nosso, Celebra a Palavra, o ensino da Palavra de Deus, e pastores ventilando a frustração de que as pessoas não querem saber mais nada de uma classe de ensino bíblico, elas não vêm, e está esvaziado, e eles lamentando. E então ali alguns manifestaram que estão buscando novas formas criativas para ver se o povo volta a frequentar classes de estudo bíblico como frequentavam décadas atrás. E nessas tentativas de tornar o Celebra a Palavra deles mais interessante, surgiram ideias como, por exemplo, vamos tornar as classes mais palpitantes, que fala mais das coisas do dia a dia deles. E aí então uma das propostas, uma classe, por exemplo, domingo de manhã, no Celebra a Palavra, sobre segurança do trânsito. É isso mesmo que eu disse, segurança do trânsito. Para onde estamos indo? Sem memória. E perdendo as raízes, começamos a ficar igual um avião que não sabe onde está o norte nem está o sul. Lembre-se dos seus líderes que proclamaram o quê? A palavra. Tinha uma proclamação definitiva. Proclamação definitiva. E aí, ele vai dizer, observem, e é interessante que ele tem 3 verbos aqui nesses versos que nós lemos. Lembrem-se, observem e imitem. Lembrem-se, observem e imitem. Mestres qualificados, mantê-los na memória, porque eles têm esta proclamação definida e clara da essência da obra de Deus em Cristo, o Evangelho. E aí então ele vai dizer, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem a sua fé, Mantenha na memória, os mestres qualificados que proclamaram a palavra, tinham uma proclamação definida, sim, mas que foram exemplos dignos, Meu irmão, mestre na igreja de Jesus Cristo não é quem tem um bom cabedal de conhecimento. Isso lá fora é, mas na igreja só isso não é essencial e suficiente. Não é quem tem um discurso fácil e a gente gosta de ouvir. Para ele a palavra é fácil e é interessante. O mestre na igreja de Jesus Cristo, além de ter o conhecimento, ter alguma capacidade de comunicação, ele precisa, essencialmente, ser alguém que mostra maturidade no comportamento, relacionamentos. Maturidade cristã, sabe se relacionar, sabe trabalhar os conflitos nos parâmetros das Escrituras. Maturidade, então sabe ter esta convivência na vida cristã uns com os outros. Não que não haja problemas, mas sabe como tratar biblicamente as questões. Conversando com o irmão, tratando com o irmão. Não adianta só ter o discurso cabedal, precisa ser exemplo digno. E aqui nós encontramos ele falando que devemos imitar a sua fé. Do que é que ele está falando? Agora ele não está falando da fé objetiva, isto é, do Evangelho, a palavra de Deus proclamada, isto é essencial. Mas agora a fé subjetiva, isto é, eles criam nessa palavra de Deus e se mantinham fiéis. Fé no sentido aqui de fidelidade, inclusive. Eram fiéis a isso, a ponto de eles terem este resultado de vida muito claro. Esta fidelidade, este crer na palavra, era traduzido por um comportamento e atitude de maturidade na vida deles, tinha um resultado visível.
Eram exemplos dignos, tinham esta reputação comprovada. Vocês se lembram deles, lembrem-se deles, proclamaram a palavra. Veja o resultado disto na vida deles, que tipo de vida eles viveram, e como eles então foram fiéis em toda a palavra, em todos os aspectos da sua vida. Nós precisamos imitar modelos recomendáveis. E não se esqueça, meu irmão, minha irmã, quanto você vai vivendo os seus dias, que você está deixando uma reputação, uma memória. Precisamos imitar modelos dignos, recomendáveis, e precisamos também ser modelos dignos, recomendáveis para aqueles que estão vindo, para os jovens, para as crianças, para os novos convertidos. Que eu e você possamos ser aqueles que possam ser lembrados. E ele diz, lembre-se, porque ele está falando do passado. Esses líderes já não estão mais com eles. Eles se foram, já morreram. Eles receberam o evangelho de uma geração de mestres que já passou. Eles se converteram debaixo de ensinos e professores que já se foram. Mas vocês devem lembrar, manter na memória. Eram mestres qualificados, proclamavam de forma definida a palavra do Senhor e eram exemplos dignos. Agora, quando ele diz, lembrem-se deles, meu irmão, ele não está falando, minha irmã, ele não está falando de veneração. Então agora nós vamos começar a nos reunir para lembrar destes. Nem mesmo devemos fazer isso com os primeiros mestres nossos, que são esses da palavra. Ou Pedro, Paulo, João. Vamos ficar nos encontrando para venerar essas pessoas. Não, ele está falando aqui que nós precisamos lembrar deles, para lembrarmos então da palavra de Deus. Para lembrarmos da palavra de Deus. Líderes passam, mestres passam. Eles são feitos de carne e osso como eu e você. Ele não está aqui preocupado com veneração. Lembre-se daquele, Paulo pregou o evangelho a vocês, então vocês vão se reunir para fazer uma reunião de adoração, louvor a Paulo. Não é isso, a Bíblia não ensina isso. Não há esse ensino nas Escrituras. Os apóstolos não ensinaram isso. A questão é a mensagem que eles pregaram. Eles passam, mas Cristo permanece, o evangelho permanece. E aí é que vem o verso 8, que parece desconexo, mas não é. Ele quer apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu irmão, minha irmã, quem é, o que é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Quem? O que é? Somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Fundadores de religião passam, pensamentos, filosofias, crenças passam ou mudam, mas não Jesus Cristo. Esses líderes, esses mestres precisam estar na nossa memória, porque eles eram realmente qualificados, proclamavam a palavra de forma definida, eram exemplos de vida nessa palavra, mas eles nos apontavam e nos apontaram para a mensagem imutável. Eles foram, mas eles nos deram algo tremendamente precioso que não encontramos em nenhum outro lugar: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele entra com essa colocação, um verso maravilhoso, precioso, que você deve memorizar e nunca se esquecer. Ele entra com isso porque o livro de Hebreus é justamente sobre a supremacia de Jesus Cristo. Eles saíram do judaísmo, saíram da prática religiosa de cumprir rituais, e agora eles encontraram Jesus Cristo, que era o cumprimento de tudo e a realização final. E ele está dizendo: Jesus Cristo é isto, é ficar nele ou ficar nele, não há outra opção, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fala no começo do livro de Hebreus de Jesus Cristo participando da criação.
E depois Jesus Cristo está presente na ação de Deus, o povo de Israel no Velho Testamento, até que a vinda acontece na encarnação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, naquilo que Ele está fazendo entre nós. E amanhã ou depois, Jesus Cristo não vai enviar alguém, ou vai surgir alguém que vai dizer, olha, recebi do céu uma mensagem. Sabe, Jesus Cristo mudou um pouco agora. Agora é diferente, não é bem como era antes. É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se o Senhor permitir e a igreja estiver aqui 100 anos mais, 200 anos mais, é a mesma mensagem, é o mesmo Cristo. Lá fora as coisas mudarão outra vez, mas não Jesus Cristo. O Evangelho, a palavra proclamada, a sua essência. Nele, meu irmão, nós estamos seguros. Esses mestres são qualificados, não porque eles eram até perfeitos em si, mas porque eles proclamaram a palavra, procuravam viver coerente com a palavra, corrigindo-se inclusive quando precisava à luz da palavra. Mostraram como viver e tratar a vida com a palavra. Mas eles são memoráveis porque nisso tudo eles nos apontam não para eles mesmos, mas para aquele que é o mesmo para todos sempre. Aleluia ao Senhor por isso. A minha fé e a sua, quando nós ouvimos a mensagem desses mestres qualificados, é colocar nossas vidas na base mais segura que existe, Cristo, Jesus Cristo. Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. A sua existência é assim. Cristo andou por volta de 33 anos entre nós, mas a existência dele é muito maior do que isto. O caráter dele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Cristo não foi perfeito nisto e naquilo um tempo e depois deixou de ser e vem a ser depois. É o mesmo caráter. A obra de Cristo é então a encarnação e a cruz e depois a ressurreição. Cristo nesta obra é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Morreu, como diz Hebreus diversas vezes, uma única vez. Lemos ainda hoje de manhã novamente Hebreus falando sobre isto. Esta morte de uma vez por todas para não ser repetida. É o mesmo, Ele morreu por nós. E Ele morreu por nós uma vez por todas. Então, eu em todos os dias da minha vida posso viver na verdade de que a morte de Cristo é suficiente para mim, ela permanece válida. E se alguém chegar hoje a ouvir a palavra do Evangelho a primeira vez, Cristo morreu por você pela primeira vez, e ele aceitar essa palavra, Cristo crucificado, é o mesmo para ele, serve como servia há 1000 anos atrás. A obra de Cristo permanece. E o amor de Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos redime, Ele nos leva para uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais conformada à vontade do Senhor. Ele nos corrige em amor, Ele nos chama em amor sempre, para avançarmos e avançarmos. Em amor Ele diz que nós somos dele para todo sempre, como Ele o é para todo sempre. Mantenha na memória os mestres qualificados, que esta igreja aqui, então, esteja na essência do que esses versos querem nos dizer, que a sua vida esteja sempre no Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que esta igreja jamais seja afetada por toda a distorção que o inimigo tenta colocar, mas que esta igreja possa ser sempre a igreja de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que o Senhor permita que nunca venhamos perder de vista a essência da mensagem imutável que nos foi legada. Talvez você diga,
Eu não me lembro de ter tido um mestre ou um pregador, ou alguém que num discipulado me passou essa mensagem de forma que ele se tornou marcante na minha vida. Esse não é o ponto. O ponto é, se você então está na palavra de Deus, vivendo essa palavra, e você esteja fundamentado nesta verdade, Jesus Cristo, eterno, encarnado, crucificado, ressuscitado, assentado à majestade nas alturas, à direita da majestade nas alturas. Se você está nisto tudo, é isto que conta. Que o Senhor nos firme então em Jesus Cristo. Meu irmão, tudo vai passar. Os líderes do passado passaram, os apóstolos passaram. E o mundo e as suas ideias, esses então vão passar mais rápido do que imaginamos. São, na verdade, uma foto do álbum rotativo da história. Nações, impérios, governos passam. Mas Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Vamos confessar isso juntos comigo? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Aleluia, em nome do Senhor. Vamos orar.